Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano. Como vocês estão estudando, na medida do possível, se preparando para o que vem aí, né? O que se apresenta para vocês. Muito bom. A gente hoje vai ter uma aula, uma videoaula com PowerPoint, e iremos discutir a República da Espada. O nome já é sugestivo, né? República da Espada, que dura de 1889 a 1894. Aí, no slide, vocês já veem esses dois indivíduos, né? Foram os dois primeiros presidentes da República do Brasil. À esquerda nós temos o presidente Marechal Deodoro da Fonseca, tá? E à direita o Marechal Floriano Peixoto, tá bom? Que foram os primeiros presidentes do Brasil. Eram dois militares, o nome já indica, são marechais, tá? Então a gente vai ver aí esse período em questão e o nome espada, obviamente, diz respeito ao fato deles serem também militares, tá bom? Vamos falar um pouquinho da Constituição de 1891, a segunda Constituição do Brasil, a primeira foi de 1824, e vamos falar também um pouco da crise do encilhamento. E, não está ali, das revoltas que ocorreram, sobretudo, no governo do presidente Marechal Floriano, tá bom? Vamos começar, então, com a nossa primeira tela com conteúdo propriamente dito, tá? República da Espada corresponde ao período inicial da República Brasileira, Primeira República, tá bom? Ainda não é o que a gente vai chamar de República das Oligarquias, isso vai ser um pouquinho depois. A fase da Primeira República, como um todo, corresponde ao período que se iniciou com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, que vai até a República até 1930, com a Revolução de 1930, que vai levar Getúlio Vargas ao poder, que, me desculpem, é um outro golpe, tá? A proclamação da República foi um golpe e a Revolução de 30 foi outro golpe. Por que golpe? Quem vai assumir o governo não é um presidente eleito democraticamente pelo voto popular, tá? Ou algo que valha. A gente vai ter um golpe de um grupo, tá? De militares, ou um golpe civil-militar que vai levar um grupo de pessoas, de poderosos, ao poder no Brasil, tá bom? A Revolução de 30 vai dar início à Era Vargas, mas não é o nosso objeto de estudos nesse momento. Já o período da República da Espada corresponde a um período breve de tempo, né? 1889, com a proclamação da República, até 1894, é o que a gente vai ver agora, tá? Antecedentes da proclamação da República. A gente vai ver aqui um pouquinho o que aconteceu no finalzinho do Império no Brasil, que vai gerar um desgaste ao Império e vai possibilitar essa proclamação da República. Bom, a República da Espada foi resultado da proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro, né, em 1889. Marechal Deodoro da Fonseca reúne um grupo de militares, de soldados, dos quartéis de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, e ele vai sair de São Cristóvão e vai até o centro do Rio de Janeiro. O povo, na época, não entendeu muito bem. O historiador José Murilo de Carvalho escreve um livro chamado Os Bestializados, e nesse livro ele vai dizer que o povo assistiu bestializado, não entendeu bem a proclamação da República. O povo não participou, foi uma quartelada de um grupo de militares. Por isso que nós dizemos que é um golpe, tá? Esse evento, entendido pelos historiadores, inclusive eu, como um golpe. Foi um golpe, tá? Levou ao fim da monarquia no Brasil e deu início à experiência republicana. A palavra república tem origem no latim, tá? Que era dos antigos romanos. Res publica, coisa pública, que é a coisa de todos. Ou podemos pensar pela qual todos são responsáveis. Foi resultado, a República, de
uma crescente insatisfação de diferentes atores políticos, né, do Brasil do final do Império, que vão acabar com a monarquia. Vamos ver aqui, então, alguns. Né? A historiografia mais tradicional fala em três motivos clássicos. Eu vou acrescentar mais um aqui de uma professora, uma historiadora, numa obra de uma historiadora brasileira que faleceu em 2017, bem recentemente, tá? Que é a Emília Viatti da Costa, na obra Da Senzala à Colônia. Bem interessante, tá? É um estudo clássico. O que ela vai dizer, né, a Emília Viatti da Costa? Que a proclamação da República tem muito a ver com as crises econômicas que vão afetar o Império não vai dar conta disso e não vai mais conseguir se sustentar. Então, é uma economia que vai, uma mudança econômica mais profunda que vai acabar com o Império. Vamos lá. Tradicionalmente, se diz o seguinte, é a questão religiosa. No final do Império, o imperador Dom Pedro II se aborrece com a igreja, ele tinha direitos sobre a igreja, quem pagava o salário do clero católico, claro, no Brasil, era o Estado. E o Estado tinha direitos como o padroado e o beneplácito. Na época, o Papa de então decide que, por exemplo, quem fosse ligado à maçonaria seria expulso, não poderia, pelo menos, ter cargo de comando na igreja, ou então seria mesmo expulso da igreja. O nosso imperador Dom Pedro II, ele era maçom. E aí ele vai dizer, não, essa ordem do Papa não vai valer no Brasil. E aí ele vai bloquear uma ordem do Papa. Na Igreja Católica, uma ordem papal vale para todo o mundo cristão católico. Embora o imperador fosse católico, ele também era maçom. Ele vai vetar essa ordem do Papa no Brasil. Bom, isso gerou uma briga, uma confusão, e acabou que o imperador mandou prender 2 bispos católicos. Isso gerou um problema muito sério. Ele perdeu o apoio da igreja. E perder apoio da igreja tem muito peso, né? A gente sabe, nas eleições, né, como a igreja tem poder. Não simplesmente a igreja católica, também os protestantes, né, que a gente fala tradicionalmente evangélicos. Mas a igreja protestante também tem muito poder, inclusive poder político hoje. Outra questão foi a questão militar, tá bom? Que marcou o afastamento, né, da igreja em relação ao império. O imperador brigando com parte da elite, né, do alto comando, né, dos militares, acabou mandando prender 2 militares, um coronel Sena Madureira, o coronel Cunha Matos. Isso jogou também, de certo modo, os militares contra o imperador. Ele perde parte do apoio dos militares. Tá? E a questão escravocrata. O império acaba com a escravidão no dia 13 de maio, isso é claro, nós sabemos, né, de 1888. Ao acabar com a escravidão no dia 13 de maio, boa parte dos cafeicultores, sobretudo dos cafeicultores aqui do Rio de Janeiro, chamado Os Saquaremas, eles viram casaca, deixam de ser defensores do Império e passam a defender a República. Eles são chamados de republicanos de última hora. Vira casaca. Tá? Basicamente isso. E isso, claro, vai enfraquecer o Império. A briga com a igreja, a briga com os militares e a briga com parte dos fazendeiros, tá bom? Que tinham dinheiro, capital. Isso fragilizou o Império. E a professora, né, Emília Viatti da Costa, excelente professora, vai dizer que também a questão econômica, que vai derrubar o Império, porque houve mudanças e o Império acabou não acompanhando. Então, esses fatores levariam ao fim do Império. O golpe dos militares é uma consequência de tudo isso que nós acabamos de ver aqui. Tá? Vamos lá. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era amigo do imperador, ele traiu o imperador, ele vai juntar, como a gente já viu, esses militares num quartel de São Cristóvão e vai dar uma quartelada, tá bom? Os militares não perderam tempo e, chegando ao poder, vão logo aumentar o salário dos seus pares,
dos militares em 50%. Isso não é novidade na história, tristemente. Segundo o historiador, né, filósofo, economista alemão Karl Marx, a história não se repete, tá bom? Muda o contexto, mudam os personagens, então a gente não vai ter uma repetição da história, a gente vai ter similitudes, a gente tem continuidade, mas não é uma repetição. Bom, o que vai acontecer? Também vai permitir regulando uma aposentadoria. Eram questões que os militares já cobravam do Império e que o Império não dava. Eles vão tomar o poder, vão colocar no governo um militar e agora vão atender às demandas dos militares, tá bom? O exército aumentou de 13 mil para 25 mil soldados, isso lá em 1889 para 1890. Eu fiz uma pesquisa e por volta lá em 1900, segundo os cálculos já do IBGE, nós já tínhamos, né, a população do Brasil, na época, em 1900, tá, um pouquinho depois, era 17 milhões e 400 mil brasileiros. 17 milhões e 400 mil brasileiros. Hoje nós somos mais de 210 milhões de brasileiros. Bom, vamos seguir mais um pouquinho. No governo do Marechal Deodoro, ele vai colocar como ministro da Fazenda, né, da Economia, o senhor Rui Barbosa, chamado de Águia de Aia, inteligentíssimo, mas ele foi protagonista da crise do encilhamento. Ele tentou promover um desenvolvimento econômico no Brasil, emprestou dinheiro para os empresários que se comprometeram na época em promover o desenvolvimento da produção, o desenvolvimento industrial, gerar empregos, aquecer a economia. Só que boa parte desses empresários acabou não investindo o que recebeu enquanto capital em produtividade. E aí nós tivemos o quê? Muito dinheiro circulando e pouca produção. Isso gera o quê? Economia, inflação. Essa inflação ficou galopante, o governo não conseguiu controlar essa inflação e acabou, nesse momento, quem perdeu a cabeça, quem perdeu o emprego, foi o senhor Rui Barbosa, tá bom? O ministro. Então, isso já foi uma crise séria no governo do Marechal Deodoro da Fonseca, tá bom? O nome encilhamento, nos slides que eu dei para vocês, fala assim, ó, não se sabe ao certo o porquê do uso desse termo, mas muito provavelmente é porque nessa especulação financeira, esse dinheiro que circulava, se fabricou dinheiro, não houve produção no mesmo nível, gerou a inflação que a gente viu. Boa parte do dinheiro que chegou à mão dos empresários acabou servindo para jogatina, para a corrida de cavalos. E se diz que na corrida de cavalos, no jockey, naquela preparação dos animais, chama-se aquele momento fervoroso, aquele burburinho, né? Chama-se encilhamento. E, em função disso, desse burburinho todinho, se chamou de encilhamento a crise que aconteceu no Brasil. Né? Hoje nós vivemos uma crise do coronavírus, né? Do governo, que faz uma política, de certo modo, bastante equivocada, e a economia vai sofrendo mais problemas, claro. Tá bom? Vamos seguir aqui. Bom, no governo do Marechal Deodoro, nós também tivemos a promulgação da segunda Constituição do Brasil, a Constituição de 1891. Só para lembrar, a primeira Constituição do Brasil foi de 1824, lá no Império. Essa Constituição é a primeira Constituição da República, mas também é a primeira, é a primeira Constituição da República e é a segunda Constituição do Brasil. É de 1891. Vamos lá. A Constituinte, os deputados que se reuniram para poder, deputados federais, para poder fazer a Constituição, né, nomeou ali 5 pessoas. Então não era todo mundo, era um grupo, né, que vai organizar a Constituição. Vamos ver o que essa Constituição vai trazer para a gente. Atenção, isso é um tema muito recorrente, cai muito no vestibular. Crise do encilhamento e a Constituição de 1891. A Constituição dizia o seguinte, tá? Vamos aos tópicos da Constituição.
vai valer o republicanismo, o sistema da república, a coisa pública que a gente viu lá de Roma. Legal. Naturalmente foi decretado o republicanismo. Acabou o império, fazer a Constituição da República. Como seria o modelo de governo? Presidencialismo, um presidente da República, que seria eleito pelo voto popular e ele deveria ter um mandato de 4 anos. Atenção, senhoras e senhores, não havia na época reeleição. O presidente era eleito, teria um mandato previsto de 4 anos e depois mudava-se o presidente. Reeleição no Brasil só começa nos anos 90, lá com o presidente, tá? Fernando Henrique Cardoso, que vai fazer um arranjo lá no Congresso e vai conseguir fazer passar uma emenda da reeleição na Constituição de 1988. Antes nós não tínhamos isso aí. Então a gente agora vai ter no Brasil a reeleição. Lula foi reeleito, Dilma foi reeleita, o Fernando Henrique também foi reeleito. Vamos lá. Foram estabelecidos 3 poderes: o poder executivo, o legislativo, judiciário. Quem idealizou isso foi um filósofo iluminista, cai muito no Enem, tá? O Barão de Montesquieu, que é a ideia de tripartição dos poderes. Um controla o outro e ninguém vai ter muito arbítrio, não vai haver uma ditadura. E acaba a monarquia, obviamente acaba o poder moderador que o imperador tinha e controlava os outros poderes. O sistema eleitoral vai dizer o seguinte: quem vota? Homens, isso cai demais em concurso. Entendam isso. Vou até reduzir o ritmo da minha voz, porque eu sei que eu falo um pouco mais rápido. Como vai ser a eleição, o sufrágio com essa Constituição? O voto será universal, aspas, porque não era tão universal. Universal quer dizer que é de todos, todos votariam. Não era bem universal, mas dizia universal masculino. Mulheres não votam. Pronto. Homens votam, mulheres não. Que homens votam? Aqueles que tenham 21 anos de idade completos. Hoje a maioridade de 18 anos. Na época, 21 anos. Mulheres não votavam. Analfabetos não votavam. Soldados rasos não votavam. E clérigos, membros da igreja de ordem monástica, também não votavam. Então, quem votava? Homem, maior de idade, alfabetizado, tá bom? Maior de idade, 21 anos. Isso reduzia o público, né, votante, a um número muito pequeno, se a gente entender que, na época, a maioria do povo era analfabeto. E, para concluir, a Constituição defendia, né, pregava, fazia vigorar o federalismo. O que era o federalismo? Ismo sistema. Pela federação, os estados vão ter mais autonomia. O estado não tem autoridade de fazer o que ele quiser com os estados. Temos um exemplo muito claro que vale hoje. Nosso assunto é a Constituição de 1891. Mas a de 1988, que é a nossa de agora, também diz isso. Ela valoriza, prega o federalismo. O presidente da República, agora, por exemplo, em relação a esse vídeo de 2020, em relação à pandemia do coronavírus, ele não pode determinar se os estados vão fazer isolamento social, se vão afrouxar o isolamento social, se vão decretar a quarentena ou não, tá bom? Isso cabe aos governos estaduais. O governador estadual, ele pode determinar como vai ser isso no estado onde ele governa. Isso não cabe ao presidente da República determinar, tudo bem? Chama-se federalismo. As unidades da federação têm mais autonomia. Muito bom. A gente vai ver aqui agora que o Marechal Deodoro, ele tinha um governo bastante autoritário. Ele fechou o Congresso, a Câmara dos Deputados, ele brigou com os deputados e acabou ficando mais impopular, foi ficando isolado. E aí vai acontecer, ainda em seu governo, a primeira revolta da Armada. O almirante da Marinha, Custódio de Melo, organizou uma revolta aqui no Rio de Janeiro, tá, para bombardear, ameaçou bombardear a cidade,
E o Marechal Deodoro, querendo evitar um problema maior, acabou renunciando em 23 de novembro de 1891. Então, o governo dele durou por 2 anos. Nesse momento, a gente vai ter aqui, nesse período, né, um governo provisório e um governo que foi eleito pelo voto indireto. A eleição do Marechal Deodoro não contou com o voto popular, tá bom? Só depois que a gente vai ter isso aí. Bom, em 1800, perdão, em 1989, do ano do centenário da proclamação da República, as escolas de samba aqui do Rio de Janeiro desfilaram, né, fazendo uma ode, comemorando o centenário da proclamação da República, em que pese tenha sido um golpe. Nesse ano, uma escola de samba aqui do Rio de Janeiro, a Imperatriz Leopoldinense, que é a minha escola de coração, ela fez um samba que era liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Liberdade, liberdade. Esse samba era uma ode, um elogio ao centenário da proclamação da República. Obviamente que a nossa escola de samba, a Imperatriz, ganhou o carnaval com esse desfile glamouroso em 1989. Vamos seguir mais um pouquinho. E aí veio o governo do Marechal Floriano. Quando o Marechal Deodoro renunciou, quem assumiu foi o Marechal Floriano, tá bom? Que era o vice-presidente. Quando o presidente renuncia ou é impeachmentado, é proibido de continuar no seu governo, no seu mandato, a gente vai ter o quê? O vice, pela ordem, né, pela Constituição, ele assume. Quem assumiu foi o Marechal Floriano. Pela Constituição, deveria haver uma nova eleição, mas o Floriano fez uma releitura da Constituição, entendeu que não ia ter reeleição, não ia ter nova eleição nenhuma, e ele falou que ia levar até o final do mandato. E levou, a cara grande. Tá? Bom, o Marechal Floriano era chamado de Marechal de Ferro, tá ali, porque ele brigava mesmo, tá? Ele fazia valer pela força, muitas e muitas vezes, tristemente, pela violência, o que ele entendia que era o mais certo. No governo dele, houve 2 grandes revoltas que caem muito no vestibular, tá bom? Que foi a Revolução Federalista, que começa no Rio Grande do Sul, e a Revolta da Armada. É a segunda revolta da Armada. A gente vai trabalhar aqui um pouquinho as duas. A Revolução Federalista foi uma disputa entre grupos políticos pelo poder no Rio Grande do Sul. De um lado, os maragatos, que vinham, que eram do sul do Brasil, andaram ali também por outros países vizinhos, tá? Que queriam o federalismo, a descentralização do poder político. E do outro lado, os pica-paus, que eram os ligados ao Júlio de Castilhos e que eram mais assim conservadores e que tiveram o apoio do presidente da República, do Marechal Floriano Peixoto. O grupo que recebeu a oposição, né, o confronto do governo, foi o dos federalistas, os maragatos, que defendiam a descentralização do poder político. É claro que não é só isso, né? Esses maragatos também brigavam contra as arbitrariedades dos pica-paus, que praticavam muita violência também lá no Rio Grande do Sul. Bem, vai começar uma guerra civil, uma guerra interna, e o Marechal Floriano entra na briga junto com os pica-paus. Essa guerra civil acabou que os rebeldes maragatos fugiram para Santa Catarina. E lá eles foram para uma ilha que se chamava Desterro e que hoje não chama mais Desterro. É a ilha de Florianópolis. Olha que coisa interessante. Florianópolis quer dizer polis, cidade, do grego. Floriano é uma homenagem ao presidente da época, Floriano Peixoto, que massacrou nessa revolta. Lá, são cerca de 10 mil mortos. Ele massacrou os maragatos, matou muitos maragatos, tá? E ele mudou o nome da ilha. O nome dele foi mudado, uma homenagem a ele. Deixou de ser Desterro e passou a se chamar a
ilha de Florianópolis, que é a capital, né, de Santa Catarina. Já visitei, inclusive. Bom, vamos lá. A outra revolta, que ele também acabou derrotando, foi a revolta da Armada, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Essa é a segunda revolta da Armada. Na primeira revolta da Armada, o Custódio de Melo, que comanda a revolta, foi até meio de certo modo aliciado pelo Floriano Peixoto contra o presidente Deodoro da Fonseca, que acabou renunciando, que nós já vimos aqui nessa nossa aula. Bom, o Marechal Floriano Peixoto fez 1000 promessas lá para o seu aliado. Tá? Só que o Custódio de Melo não ganhou nada, o que pretendia, o que esperava. Ele vai promover uma segunda revolta. Essa revolta vai ser também derrotada. Eles invadiram embarcações, chegaram a bombardear aqui o Rio de Janeiro, mas foram vencidos pelo Floriano Peixoto. E acabaram descendo, foram para o sul do Brasil e se juntaram lá na Ilha do Desterro ao pessoal dos Maragatos. E também acabaram sendo derrotados. Por isso que ele recebeu esse nome, tá bom? De Marechal de Ferro. Bom, a literatura nos ajuda. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, é um bom livro, também virou filme, é um excelente filme, nosso cinema, que mostra o Policarpo Quaresma, um homem muito justo, muito certo, que gostava do Marechal Floriano Peixoto. E depois acabou se desiludindo, vendo tudo que ele fazia. Tá? E aí, no filme, ele acaba sendo também... Ele é mais um dos que são massacrados pelo Floriano Peixoto. Tá bom? No filme, ele é subornado, só que ele não aceita suborno. E acabou morrendo o Policarpo Quaresma. Muito bom, meus amores. Encerramos aqui essa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Peço também, né, que vocês... Estou produzindo aqui tanto material nessa quarentena. Se inscrevam no meu canal e comecem a acompanhar. Eu estou produzindo muito material para vocês, tá bom? Material de história e material de filosofia. Acompanhem, tem material. Se quiserem, falem comigo que eu posso pegar, produzir esse material e também passar para vocês, tá bom? Então, respeitem o isolamento social na medida do possível. Fiquem com Deus e um grande abraço, tá bom? Até a nossa próxima aula da próxima semana. Tudo de bom. Que Deus vos abençoe, tá? Tchau, tchau.